Fala aí, pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Zero Dúvida na Carreira. E hoje nós vamos conhecer a história de um profissional da saúde que vai compartilhar conosco sobre a importância dos estudos. E você é o nosso convidado especial. Então, roda a vinheta, porque está no ar mais um Zero Dúvida na Carreira. Formado em 2003 em odontologia, em 2005 ele viajou a Portugal, aonde teve o maior contato com a medicina. E no ano de 2012 ele se formou aqui no Brasil e agora está em busca do seu doutorado. Vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo, Dr. Marcos Aramado. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu, Vitor. É uma honra poder falar um pouco da minha trajetória e da minha carreira e inspirar os que estiverem na mesma caminhada. Que bom, doutor. Muito obrigado pela participação. E quero começar o programa querendo entender um pouco mais de odonto à medicina. Como é que foi isso? A gente deve buscar a nossa inspiração, o porquê da gente ter vindo sempre, a razão da gente estar aqui. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu via que eu me sentia muito feliz quando ajudava as pessoas, o sorriso, com a alegria das pessoas. Então, através disso, eu fui vendo que a ajuda às pessoas, junto com a minha habilidade manual, me encaminharia para odontologia, para desenvolver trabalhos dentários, que seriam uma exigência dessa parte. Então, passei a me dedicar na minha faculdade e, conforme me dediquei na minha faculdade, eu decidi ir morar em Portugal. E essa decisão me levou a fazer uma legalização lá. Então, entrei para a Universidade de Coimbra e, durante um ano, eu trabalhei junto com a medicina dentária, porque lá a odontologia é, digamos, a medicina dentária. Dentro disso, eu tive mais contatos com a medicina. Ia blocos operatórios, já era chamado para sutura, já era chamado para intervenções maiores. E eu notei que eu tinha uma visão muito mais ampla e dentro disso eu via que normalmente eu estudava mais o que era da área comum entre medicina e odontologia. Patologia oral e maxilofacial, cirurgia, histologia, então tudo que tinha interconexão era o que eu me dedicava mais. E em Coimbra eu passei a ter mais contato com a medicina e isso começou a me atrair, porque eu notei que eu suscitava hipóteses de diagnósticos de síndromes que muitas vezes não eram pensadas, justamente por eu ter essa bagagem maior de ter estudado esses livros mais amplamente. Então, quando eu finalizei minha legalização em Portugal, eu voltei para uma sala de pré-vestibular, foi até interessante. Foi até interessante porque hoje mesmo eu falei disso com um paciente. Eu me vi, digamos, deixando de lado 7 anos da minha vida, que foi minha formação. Então, voltei para uma sala de pré-vestibular, vi o mesmo professor de física, Miranda, fazendo a mesma regrinha e me lembro que deu um estalo assim, pensei assim, o que eu fiz com 7 anos da minha vida? Caramba! E dentro desse processo, entre odonto e se formar realmente em medicina, esse apoio, ele veio de onde? Como surgiu essa motivação, além da sua vontade, entendendo o seu propósito? Então, o apoio fundamental foi por parte dos meus pais. Meus pais, eles viram que eu tinha tomado essa decisão, que foi uma decisão dura, afinal de contas eu estava abandonando minha faculdade de medicina, que eu tinha me formado, a minha legalização em Portugal e... Que o senhor teve que abrir mão também. Que eu abri mão. Uhum. E para voltar para uma sala de pré-vestibular. Então foi uma decisão bem difícil, eu me lembro. Porque eu abandonei, digamos, o projeto de uma vida. 7 anos, né? Não foi só 7 anos. 7 anos só de estudo. Só de estudo. Eu decidi muito cedo ir para Portugal. Então eu decidi abandonar tanto ser dentista quanto viver em Portugal. Então foi uma decisão muito difícil, mas é aquilo que você sente, que vai na sua alma. Eu me lembro que depois de passar 2 anos em Portugal, amo aquela terra, mas assim que o avião deu um rasante e eu vi o sol batendo até nas favelas do Rio e aquela vista do avião, eu me debulhei em lágrimas. Eu falei, é aqui que eu quero ficar.
E dentro desse processo de se identificar e encontrar de que quer ajudar o próximo, entendendo o seu propósito, a oncologia veio em que momento? Dentro de Portugal, nesse processo de voltar para a nação, como que foi? Foi bem interessante, porque quando você decide ser médico, eu decidi e eu tinha formação de dentista e adorava cirurgia, sempre gostei muito de cirurgia. Tanto é que, pouco tempo de formado, eu já era responsável por 4 cadeiras de uma entidade beneficente que fazia trabalhos dentários gratuitamente, o Ambulatório Auxiliador em Niterói, que hoje em dia fizeram o prédio da Redditor lá. E eu era responsável por essas 4 cadeiras numa quinta-feira, então era muito natural tendenciar para uma área cirúrgica dentro da medicina. E eu ia fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Entrei com esse norte. Sendo que, conforme eu fui acompanhando os cirurgiões, eu vi que meu raciocínio era muito mais clínico. O raciocínio do cirurgião é voltado para resolver aquilo que foi lhe dado. O raciocínio clínico, ele tem que ponderar outros fatores, o fator cirúrgico, o fator do paciente, se ele aguenta a cirurgia, o fator tratamento de quimioterapia, por exemplo, falando em químio, o fator cardiológico, o fator nutricional, isso tudo o oncologista clínico tem que fazer um malabarismo para poder conseguir o melhor pelo paciente. Então, fui vendo que eu não queria só saber se foi operado com margens livres, se ficou tumor, se não ficou. Eu queria saber qual químio seria dado, se era a melhor químio para ele, qual o prognóstico, quais as possibilidades com aquela químio, se no laudo de patologia poderíamos refinar mais de alguma coisa. Então, era muito mais de um raciocínio mais investigativo. Então, com isso, no último semestre da faculdade, eu decidi, em vez de seguir cirurgia, seguir oncologia clínica. Então, eu segui clínica médica, já tendenciado para oncologia, eu adorava os pacientes oncológicos. Você sempre busca algo mais, um diferente. E a tua vocação, você perguntou pela vocação, a vocação pela oncologia, porque eu vi que a oncologia era o suprassumo do cuidado. Eu vi que os pacientes oncológicos eram pacientes muito especiais. Pacientes que você tem uma demanda emocional, intelectual e espiritual muito grande. Você tem que usar muita medicina, você tem que ter um aporte espiritual muito grande, porque em geral são pacientes que têm quando você fala em câncer, você fala em algo que se torna pesado, né? Exatamente. Então, isso e a emoção também. Esses pacientes, você vê que eles vêm emocionalmente desgastados. É até interessante que, recentemente, tive uma paciente e falei, você tem ido na psicologia? Ela, não, doutor, na consulta o senhor me coloca tão para cima que eu não tenho sentido necessidade. Então, você tem que colocar ele para cima. E você tem que colocar fé naquele tratamento que você está fazendo. Entendi. Olha, doutor, nós temos muita coisa. E eu acho que o pessoal de casa também deve estar imaginando assim, como que isso funciona? E uma das coisas que o senhor falou bem no início sobre a residência, como que funciona isso? Como que é esse processo? Como que chega até esse momento? Para quem está estudando, no caso. A residência médica é algo bem difícil, bem sofrido. Digamos que eu estudava 14 horas por dia para entrar para a residência médica, porque você não está concorrendo como no vestibular com aquele que estuda mais ou menos, aquele que pode não estudar. Você está concorrendo por uma vaga com 20 médicos. Então você imagina você concorrer com aquela vaga com 20 médicos. De todas as universidades, digamos. Todo o Brasil muitas vezes. Então uma vaga de clínica médica, que é o que eu fiz, é muito, muito difícil. Então eu estudava 12, 14 horas por dia e minha mãe falava que eu não ia aguentar, mas eu sempre fui resiliente e a prova disso é Coimbra, porque eu fiz a Universidade de Coimbra quando o dentista tinha aquela situação em Portugal que era muito difícil de debelar, a gente tinha que se provar. A gente chegar em um lugar e provar a nossa competência é mais difícil do que você já ser aceito e você ser visto. Você tem que provar que você é capaz. Então, essa capacidade de resiliência que a Universidade de Coimbra me deu, eu trouxe para a minha existência. Então, quando eu estudava para entrar para uma residência de clínica médica, eu
eu era uma máquina, eu devorava as apostilas, eu estudava, eu conversava com os profissionais, e então eu fui acelerado e eu passei para a residência que eu queria, que foi a residência clínica médica no Hospital da Lagoa, Hospital Federal da Lagoa. Fiz residência clínica lá e, enfim, já estava tendenciado aos pacientes oncológicos e me apaixonei lá, enfim, tive preceptores fantásticos, Elaine Peluso, a doutora Ana Carolina, enfim, foram pessoas que eu fui me inspirando, o Múcio. Então, através disso, eu vi, dos profissionais que eu vi atuando, eu vi o que eu queria. E aí, através de ver o que eu queria, eu corri atrás. Depois da residência de clínica médica, continuei estudando e entrei para a residência no INCA, aí em oncologia clínica. E aí, daí foi... Mas o processo, a própria residência em si é bem difícil. É difícil você entrar, é difícil você encarar, é difícil você finalizar, porque é uma demanda constante. E o paciente oncológico, a demanda é bem aumentada. É bem mais extensa, digamos assim? Bem mais extensa. E agora a gente vai compartilhar com vocês alguns momentos especiais do Dr. Marcos, sendo que quero lhe convidar para poder embarcar nessa viagem junto comigo, olhando aqui para o nosso telão. Diga para mim, doutor, quem é? Esse aí é meu irmão. Meu irmão é uma base muito forte da minha vida. É um cara muito sagaz, que tem sempre uma resposta muito interessante, muito reflexiva. E quando foi essa foto? Então, essa foto foi de 6/6/12, da minha formação como médico. Meu irmão aí me dando um apoio, enfim, no desfecho de tudo que foi, desde o pré-vestibular, desde a decisão e desde de tudo que culminou com essa formatura, em que nesse momento eu passava de acadêmico a médico, né? E ele e sempre será uma base muito forte, muito importante da minha vida. E esse momento? Esse aí também foi da minha formatura, foi a foto da minha formatura, mas nesse caso foi a formatura de dentista. De dentista, 2003. 2003, eu estava muito mais novo. Quanto a vida vai desgastando a gente, né? Não, mas e esse processo, assim, nessa transição, como que foi também do senhor? De dentista, para médico? médico? Bom, eu fui vendo que eu queria ser decisivo na vida das pessoas. Eu adorava ser dentista, adorava. Mas eu vi que eu queria que os encontros fossem únicos. E a partir daquele encontro, numa profissão, eu fosse responsável pelo sucesso ou não da saúde. Então, por isso que eu optei pela medicina, porque eu queria algo que realmente fosse mais decisivo. Eu adorava ser dentista, adorava cuidar, mas eu queria algo mais intenso. Agora nós vamos ver um momento que é muito especial, em que você de casa participa conosco. Mas para que você possa participar, é só você ficar ligado com a gente nas nossas redes sociais, compartilhando, seguindo a gente no Instagram, também aqui através do YouTube, para que você possa participar. Porque esse momento, doutor, é em que os nossos seguidores e os telespectadores também vão poder deixar algumas mensagens ou principalmente perguntas na caixinha que a gente deixou pelo Instagram. Então vamos ver aqui quem foi o primeiro. Iago Souza, a pergunta é: você sempre quis ser médico? Então, Iago, é uma coisa que eu estava falando até nos bastidores. Todo mundo tem um desejo central. E a partir daquele desejo central que a gente, na minha opinião, a gente vem programado, a gente tem que refinar o que a gente veio fazer. E o meu desejo central sempre foi ajudar. Eu vi que eu queria ajudar, eu vi que queria a felicidade das pessoas. E segui como dentista, adorava o que fazia, mas eu queria algo mais intenso, eu queria ajudar e ser imprescindível, digamos assim. Tanto é que eu escolhi uma das especialidades com maior carga emocional que tem, uma maior carga de estudo, maior carga de dedicação, que é a oncologia. Então, conforme você vai se burilando, você vai refinando aquilo que você veio para fazer. Eu poderia chegar um momento e falar assim, não, oncologia é muito difícil para mim, eu quero algo que não seja tão desgastante emocionalmente. Eu tenho medicina, tem um leque de especialidades.
Então, poderia, mas não, eu vi que eu queria aquele caminho, eu segui. Eu acho que eu estava certo, feliz do jeito que eu sou pelo trabalho que eu faço. Doutor, ainda voltado com a pergunta do Iago, dentro da medicina, a oncologia é a mais difícil de se estudar? Bom, eu diria que a oncologia é o suprassumo do cuidado, onde a gente tem uma carga emocional maior, uma dedicação maior. Enfim, meus pacientes, todos que fazem quimioterapia no público ou no privado, eles têm o meu telefone porque a gente precisa de um acompanhamento mais próximo. A gente precisa de uma dedicação mais próxima. Mas, claro, se perguntar isso para um cardiologista, para um endocrinologista, para um cirurgião, eles vão dizer que é a deles, é normal. Cada um com seus desafios, cada um vê a montanha que ele tem trespassado como a maior dificuldade, como a própria dificuldade. Mas eu diria que, para mim, eu escolhi a especialidade que era mais difícil eu seguir. E eu tenho que estar ciente dessa escolha, para que nas dificuldades que eu passe, eu tome ciência que foi uma escolha minha. Porque é muito fácil você estar cantando nas facilidades e se lamentando quando as coisas acontecem mal. Mas quando as coisas acontecem mal, a gente tem que saber que foram escolhas nossas. Então, é muito isso. Eu acho que é uma especialidade de bastante dedicação, mas bastante prazerosa, digamos, estar ao lado de alguém no momento mais difícil da vida dele. Então, acho que isso resume, essa frase resume isso. Exato, essa empatia, né? Exato, com o próximo. Já sofreu junto com algum paciente? Sempre. Sempre. Sempre, doutor. Sempre. Eu acho que faz parte, Você quer muito ajudar, você quer muito fazer a diferença e muitas vezes quando você não consegue, você tem que estar ao lado, você tem que estar junto e quando você não consegue ajudar com tratamentos que sejam eficazes, tratamentos que ajudem a frear a doença, você tem que partir para medidas de conforto. Medidas de conforto é que o paciente não tenha um sofrimento maior, que não tenha. Então, você deixar o paciente bem confortável dentro da terminalidade dele. Então, é sempre sofrido, sempre, digamos que tive casos bem emblemáticos de pacientes muito queridos que guardo no coração, mas eles me ajudaram a fazer quem eu sou, né? Vamos ver. Quem é sua referência na área da medicina? É um profissional? Exato. Bom, é interessante, né? Parece que tudo se conjuga quando você sabe o que quer e quando você pensa o que quer. Não por acaso, eu li algo ontem sobre Zilda Arnes. Zilda Arnes foi uma pediatra brasileira, é tida como a Madre Teresa de Calcutá brasileira. Uma pitada de sal, uma colher de açúcar, água filtrada, seu soro caseiro. Foi uma invenção dela. Quando nossas crianças no Brasil morriam vastamente por diarreia, desidratação e outras consequências. E aí passava o soro caseiro na televisão e as senhoras passavam a fazer o soro caseiro para que essas crianças não fossem perdidas. Então ela, na simplicidade dela de uma pitada de sal, uma colher de açúcar e água filtrada, ela salvou milhões, gerações que devem tudo a ela. E ela foi salvar no terremoto do Haiti, quando teve terremoto e ela morreu lá. Essa é uma história de uma brasileira, uma pediatra, acho que ela é infectologista ou epidemiologista, se não falha a memória, que salvou aqui, foi salvar lá, morreu em uma catástrofe, muitas vezes a gente não lembra. Você vê, ela fez a pastoral da criança, da pessoa idosa, teve contribuições fantásticas, mas porque não estava nos holofotes, muitas vezes não é reverenciada. Então, digamos que meu exemplo de profissional são esses profissionais que individualmente fazem a parte deles. E o reconhecimento muitas vezes vem depois, muito depois. Carlos Chagas, que conseguiu diagnosticar e tratar a doença de Chagas,
com barbeiro, tem problema de psoríase e tudo mais. Enfim, vários nomes de Oswaldo Cruz. Então, são expoentes que muitas vezes a gente esquece. Acho que é uma gama deles todos que a gente deve se inspirar. Então encerramos agora esse momento em que você participou conosco através das redes sociais, deixando a sua pergunta na caixinha, e vamos ao momento em que o senhor vai assistir um vídeo e falar sobre a importância dele. Tudo bem? Claro. Queria finalizar com um slide que eu acho que é bem interessante, tá? Esse último slide está passando alguns de meus pacientes muito queridos, do qual me dedico muito a eles todos. Então, queria que nesse momento de dificuldade a gente se unisse não só como paciente ou médico, mas sim como pessoas. Meus pacientes veem em mim a sinceridade e a dedicação, porque eles sabem que eu trataria todos eles como se fosse um familiar íntimo, e todos eles para mim são as coisas mais preciosas que eu tenho. Então, por isso esse carinho é tão fácil e a facilidade do sentimento em torno disso. Então, eu queria que nos uníssemos como pessoas. Doutor, que momento é esse? Bom, esse momento foi muito interessante porque foi no começo do lockdown da pandemia. As pessoas tinham muita divergência de como proceder, como agir, como tratar, e tendo pacientes com Covid, eu tive que estudar e me dedicar a isso, além da oncologia. Era um paciente com câncer e Covid, então era mais difícil ainda. Então, onde estava essa dificuldade, onde estava o medo, eu tive que ter forças para estudar e ir para a dedicação. Então, isso foi o auge da pandemia, em que todo mundo tinha medo, e nesse momento eu quis dar a certeza, estaria ao lado, estaria junto, e estive junto dessas pessoas que tenho um carinho enorme por elas e sempre terei. Que ótimo. E antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, deixasse uma mensagem de incentivo para esse jovem, para esse homem, para essa mulher que quer ingressar na área da medicina, e convido a olhar para aquela câmera ali. Bom, é sempre muito difícil a gente deixar uma mensagem, mas eu diria que dentro da minha caminhada eu tive várias pessoas que me inspiravam, várias pessoas que realmente me mostraram onde eu queria chegar. E acho que através de um professor, de uma mensagem, de algo que te toque a alma, você vai saber onde chegar. Quando eu estava indeciso se seguia para a especialidade de neurologia e oncologia, eu fui em um congresso em Gramado, e nesse congresso eu me lembro de chegar numa área de tumores do sistema nervoso central, me enviar algo à alma do gênero, eu não sei nada que ele está falando lá, mas eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Então, quando vocês sentirem isso na alma, respeitem, sigam isso. Existe uma frase de Carl Jung que é algo similar, que você deve dominar todas as teorias, todas as práticas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, acho que a gente tem que estar próximo ao nosso paciente, a gente tem que estar no mesmo nível para que ele não corra nenhum desencontro nesses encontros de toda a vida que a gente vai ter, que é a nossa profissão. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Prazer todo meu. A honra é toda nossa ter recebido aqui nos nossos estúdios. E você de casa, muito obrigado por permanecer conosco até o fim desse programa. E é claro, fique conectado conosco nas redes sociais, principalmente aqui também no YouTube. Então, um abraço e até logo.